eu sou a Ana Christian, estudante de História da Universidade de Brasília e gostaria de agradecer a oportunidade de participar mais uma vez desse congresso e parabenizar todos os envolvidos na realização desse evento, especificamente esse ano que ocorre de maneira virtual. Vou falar brevemente um pouquinho sobre a minha pesquisa. Eu trabalho o processo de catequização indígena andino que ocorreu no século XVI e XVII. Para essa pesquisa, para essa iniciação científica, eu me debrucei sobre determinada temática, que é o movimento de resistência indígena andino, conhecido como Taquiuncuy, como Taquionco. Para entender um pouco desse processo de catequização, desse contexto, desse cenário histórico, minha metodologia foi levantar 3 teóricos básicos: Pierre do Viols, Adônia Ayolim e Todorov. Todorov com a conquista da América, com a perspectiva social, econômica, sobre esse grande contato interétnico que ocorreu na história da humanidade. Assim como os outros 2 autores, Adônia Ayolim, especificamente na parte de entender a catequização, no sentido de entender esse hibridismo cultural, esse contato, esse gerenciamento de culturas ocorrido da parte dos clérigos, da igreja, né? E Pierre do Viols, especificamente da porção andina do Peru, com a ideia de dominação cultural, com as ideias de como ocorreu a perseguição, todos os demais eventos, até chegarmos nesse movimento de resistência indígena, esse movimento que eu tomei como exemplo mesmo desse protagonismo indígena que existe, que muitas vezes a nossa história deixa passar, conta e narra de uma maneira mais como agentes submissos, agentes subalternos, agentes inferiores. E na verdade não é assim. Então, esse é o intuito dessa pesquisa. E como eu comentei, esses meus 3 autores foram minha base teórica e minhas fontes foi um documento do clérigo Cristóvão de Albornoz, uma instrução que descrevia diversas huacas, diversas entidades dessa cultura indígena andina, dessas culturas, e esse documento vai fazendo uma denúncia de onde tem, como que são essas entidades, como que são essas huacas, e nesse intuito de denunciar e de perseguir, ele faz menção a esse movimento de resistência que vem com uma determinada ideologia, uma ideologia contrária a esse catolicismo, né? Uma ideologia contrária a essa propaganda cristã, que o cristianismo, inclusive esses autores que eu citei anteriormente, o Pierre do Viols, o Adônia Ayolim e o Todorov, me ajudam a entender esse imaginário, essa cosmovisão cristã que tende a culturar o outro, a cristianizar o outro, a catequizar o outro. E como que eu entendo essa metodologia de catequização, além dessa minha perspectiva bibliográfica que eu tenho com Todorov, a Ayolim e o do Viols, eu tenho também o primeiro e o terceiro concílio limense, que me ajuda a entender como foi estabelecido, como que a igreja definiu se organizar, né? Então, uma das partes mais importantes que a gente pega nesse documento e também na nossa narrativa histórica é a importância do falar e ser entendido ao falar. Então, não só no idioma, mas o idioma também, você falar o idioma do outro, mas você falar os elementos e os conceitos que o outro possa entender, que a outra cultura possa entender. Falar e ser entendido são alguns dos elementos estabelecidos nesses concílios, são alguns dos elementos presentes nessa historiografia. E é isso um pouco que tem no meu trabalho, que o meu trabalho vai apresentar bastante sobre isso, mas vai além. Chega na fase em que, depois de se fazer entender, né, o movimento Taquionco, ele não nega a existência de um Deus cristão, ele não nega elementos da religião cristã, mas ele entende, ele internaliza, e o indígena, a cultura indígena vai além. Ela, além de assimilar essa cultura, ela vai contra essa cultura. Ela diz, né, uma das ideologias desse movimento, que é político e missionário ao mesmo tempo, messiânico ao mesmo tempo, é que uma das ideologias é que as huacas, as entidades sagradas dos indígenas andinos, iriam retornar e expulsar os cristãos, os espanhóis e o Deus cristão. Então você não nega a cultura do outro, o indígena andino, ele internaliza, ele entende e ele vai além. Ele diz que as huacas retornariam e expulsariam os espanhóis, expulsariam os cristãos. Minha pesquisa é mais ou menos por aí, eu gostaria muito que vocês pudessem acessar o arquivo e ler um pouquinho mais. Obrigada, gente. Abraço a todos.